Boa noite, irmãos. Então, de início, antes da palestra, vamos fazer uma abertura. A minha esposa, minha Vestal, vai fazer uma oração de início. Boa noite. Procurem tomar uma posição confortável e relaxados. Vamos iniciar, então, com 3 inspirações profundas, expirando devagar, de preferência de olhos fechados. Vamos começar? Na medida que eu vou inspirando e soltando o ar, eu faço contato com o meu mundo interno, procurando me desligar das questões da minha vida diária nesse momento. E fazendo contato com o meu real e verdadeiro ser. Através da minha respiração, eu vou acalmando os meus batimentos cardíacos, vou acalmando a minha mente, vou acalmando as emoções, deixando a serenidade se fazer presente, aqui e agora. Relaxem cada parte do seu corpo físico. E se entreguem a esse momento de relaxamento. Nesse estado, ainda de olhos fechados, mentalmente, procurem seguir o que eu vou dizer. Do ponto de luz que está dentro da mente de Deus, deixa que jorre luz para a mente humana, que a luz desça à terra. Do ponto de amor que está dentro do coração divino, deixa que jorre o amor ao coração dos homens e que o Cristo retorne à terra. Do centro, onde é conhecida a vontade de Deus e seu propósito dirija a insignificante vontade do homem. O propósito que o Mestre conhece e serve. Do centro, que chamamos de raça humana, deixa que se desenvolva o plano do amor e da luz, e possa ele selar a porta onde reside o mal. Que a luz, o amor e a força restaurem o plano divino na Terra. Pedimos a grande luz, a energia cósmica, aos mestres da fraternidade de luz e aos mestres do roncador, que orientem os nossos trabalhos,
conduzindo nossa reunião dentro da verdade, do amor e do respeito humano. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bem, irmãos, agora vamos fazer um esclarecimento. É necessário um esclarecimento para as pessoas que estão participando pela primeira vez. Nossas palestras públicas tratam de temas exclusivos participando. Temos exclusivos da gnose. Como muitos já sabem, gnose significa conhecimento. Não um conhecimento intelectual, mas um conhecimento superior. E os ensinamentos gnósticos sempre estiveram presentes na humanidade, principalmente nas grandes civilizações pós-Atlântida. Gostaria de dizer que a Atlântida não é uma lenda. Quando Platão falou sobre Atlântida, ele falou sobre uma realidade. Atlântida era um continente, foi o mais evoluído de todas as civilizações humanas, e era a quarta raça de Atlântida, e eram 7 grandes ilhas que ficavam entre as Américas, a África e a Europa. O grande dilúvio foi a submersão de Atlântida. Há vários grupos gnósticos pelo mundo. O nosso, Gnose do Roncador, tem locais de estudo por todo o Brasil, que são chamadas de casas escolas. Então, a central, onde está a energia e o conhecimento, está no Santuário do Roncador. E as casas escolas são como se fossem membros desse centro de energia e de estudos, que é o santuário. As casas escolas estão alinhadas com o projeto Roncador, cujo santuário fica na Serra do Roncador, no Mato Grosso. O objetivo dos nossos estudos é a evolução espiritual através do autoconhecimento. E conhecemos de fato a nós mesmos, colocando em prática os ensinamentos para que possamos dominar os egos e viver as virtudes. Visite nosso site, santuariodoroncador.com.br, e curte nossas mídias sociais. No canal do YouTube, veja o vídeo Introdução à Gnose no Roncador. Inscreva-se e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos publicados. Bem, irmãos, a palestra, a aula de hoje é sobre chakras e glândulas, mediadores do karma. Eu gostaria um pouco de antecipar que os chakras e as glândulas também podem ser mediadores de um dharma, tá? Nem sempre de um karma. Mas como o planeta é negativo, o negativo aqui se propaga com muita facilidade. Então, geralmente, nós, através das reencarnações, adquirimos um dharma, nós adquirimos o karma. Primeiramente, precisamos entender o que é karma. O karma são os nossos débitos de vidas passadas, né? Nós temos méritos e deméritos. Quando os deméritos superam os méritos, ou seja, as más ações superam as boas ações, nós criamos o quê? O karma, que é causa e reação. Então, o karma são dívidas de vidas ou de reencarnações pregressas. Onde está a origem do karma? Pode dizer que a origem do karma está nos egos que vivenciamos ao longo de nossas reencarnações. O que são os egos? Vamos partir do princípio que os egos são os desejos que agradam o corpo físico, mas distorcem completamente a afinidade do espírito com as leis que regem toda a criação. O que isso quer dizer? Nós estamos aqui vivenciando uma dimensão física com o corpo físico. Então, nós procuramos de imediato aquilo que nos agrada ao corpo físico. E isso aí vai de encontro com as leis do espírito. Por quê? Porque o espírito é onde está a matriz da vida no plano material da terceira dimensão. É como se fosse a matriz ou a matrix de tudo que existe. Ou seja, tudo vem de lá para cá. E quando nós vivenciamos somente o mundo desse plano aqui, nós vamos de encontro à criação, à nossa origem do espírito, que é a nossa origem e o nosso retorno. E lá que estão as leis verdadeiras que regem o mundo em que vivemos aqui. Então, os egos geram a dissonância entre o ser espiritual e o ser carnal.
lembrando que o plano espiritual é matriz do plano material. Vamos lá. Os egos são conhecidos como 7 vícios capitais. São os 7 principais, né? Mas daqui desses 7 capitais derivam outros. Os principais, a saber, soberba, avareza, luxúria, ira, inveja, gula e preguiça. Onde está a origem dos egos? Os 5 sentidos. Os 5 sentidos que nós temos, eles são transmitidos para o cérebro por meio de impulsos elétricos, através da rede nervosa, como exemplo. O paladar, pelas papilas gustativas, que contém neurônios sensoriais que transmitem a sensação de sabor ao nosso cérebro. Por incrível que pareça, o doce, o salgado, aquele que nos agrada ou desagrada, é interpretado pelo cérebro por ondas elétricas através das papilas gustativas, desses neurônios sensoriais que emitem para o cérebro a sensação do sabor. O nervo auditivo conduz o som, ou seja, o cérebro não ouve, mas o nervo auditivo traduz o som através de uma frequência de onda vibratória. O nervo óptico conduz as imagens ao cérebro, ao cerebelo, o cerebelo para o cérebro. Também é o quê? Através de uma onda elétrica. O tato através da rede periférica nervosa, a medula espinhal, e a medula espinhal ao cérebro. O tato, lembrando, é o mais completo de todos. Enfim, somos um conjunto perfeito de transmissão elétrica que norteia as nossas necessidades e desejos. É o sentir da vida nesse plano. Portanto, a falta de todos os 5 sentidos leva à não consciência da nossa existência, ou seja, nós perdemos o paladar, a audição, visão, o tato, nós não existimos, ou seja, ficamos vegetando, não somos nada. Então, o sentir da vida está onde? Nos 5 sentidos. Só que nós usamos eles em demasia ou com exagero, o que torna esse sentir da vida um exagero que faz o quê? Faz os nossos egos. O que é ego? Nosso eu menor, nosso eu da personalidade, vivenciando somente as necessidades e os desejos do mundo da matéria, esquecendo do mundo espiritual. Exemplo. Vamos ver o que os 5 sentidos, como é que se provoca os pendores dos egos. Por exemplo, se a gente vê uma mesa farta, uma comida deliciosa, vai provocar o quê? Através da visão e do olfato vai provocar a gula. Se um amigo da gente, ele sobe em sua carreira profissional, vai galgando os degraus acima de nós, aquele olhar nosso, aquele sentir, se torna o quê? Inveja. Ou seja, em vez de ter um olhar de admiração e de amor ao semelhante, através da ocitocina, a ocitocina trabalha de uma maneira negativa, provocando o quê? Um sentimento negativo, de inveja. Se nós olharmos uma mulher bonita, sensual, vai provocar o quê? O ego da luxúria. Se nós virmos uma cena de um trabalho pesado, difícil, no calor, o que vai originar em nós essa visão? Vai originar o quê? O ego da preguiça. Então, isso é um exemplo de como os nossos sentidos provocam os nossos pendores, que deveriam ser positivos. Mas como nós vivemos no mundo negativo e nós somente damos ouvidos ao plano material, o que acontece? Acaba provocando os egos ou os vícios capitais. Os egos precisam ser disciplinados, se não quisermos ser marionetes deles. Não podemos dizer que os egos têm que ser extinguidos, têm que ser disciplinados. Nós temos que ter um pouco de gula, precisamos ter um pouco de soberba, precisamos ter um pouco dentro da disciplina para que nos dê ânimo, interesse e nos dê entusiasmo para essa vida, senão nós ficamos inertes. Então, os egos precisam ser disciplinados e não extinguidos. O que ocorre no nosso cérebro quando a repetição constante de um comportamento, de um hábito? O que é o comportamento? É um hábito. O hábito pode ser bom ou mau. Então, vamos ver o que ocorre com o nosso cérebro. Hábitos e esquemas neuronais. A repetição constante de comportamento, ou seja, os nossos hábitos provocam esquemas neuronais repetitivos,
e disparam de forma automática nas glândulas, as quais secretam os hormônios induzidos pela reação da nossa mente. Exemplos: o comportamento de uma pessoa irada dispara as glândulas adrenais, como adrenalina e cortisol. O comportamento de uma pessoa amorosa dispara a ocitocina. Formando esquema neural. O que é o esquema neural? Como está a figura aí? Quando você pensa, automaticamente, o nosso cérebro forma um esquema. Esse aqui é um esquema, não sabemos qual, né? Ou seja, são pontos de eletricidades que são efetuadas, são provocados no cérebro pelo nosso pensamento. Quando você sempre provoca aquilo, por exemplo, qualquer coisa lhe provoca ira, qualquer coisa lhe provoca luxúria, o cérebro começa a gravar esse esquema neural, que nós estamos vendo aí, e ele dispara automaticamente. Aí isso chamamos de quê? Maus hábitos. E são esses maus hábitos que nós temos que corrigir. Então vamos ver o que vai acontecer depois do esquema neural já está materializado no nosso pensamento. Esse esquema neural pode ser positivo, mas como eu digo, como vivemos num planeta negativo, sempre o negativo predomina. Hábitos e esquemas neuronais. O prazer quer encontrar a felicidade, porém tende para o negativo, que é o caminho mais fácil, tornando-se um mau hábito. Exemplo: alimentar-se em excesso, sexo promíscuo, ira constante e outros, né? Assim, a memória dos egos se torna prazerosa, aparentemente, momentaneamente, e os hormônios disparam para satisfazer os pendores. Ou seja, as glândulas, elas obedecem àquilo que você pensa. Ela obedece àquilo que está no comando do nosso cérebro através do nosso sentir. Então, os hormônios, tanto as glândulas como os chakras, eles são mediadores, não porque eles provocam, porque eles são comandados. Comandados pela nossa maneira de pensar, sentir e agir. Onde está o princípio da fixação do ego? Vamos lá. Vamos partindo do princípio que somos uma trindade: corpo, espírito e alma. Corpo físico, o corpo material. Espírito, energia vibratória que dá vida ao corpo físico. Ou seja, a eletricidade que através da rede nervosa, através dos nossos músculos, dá movimento ao corpo. E a alma, a essência divina. Pensamento inteligente. Deus em nós. Lembrando que os egos afastam Deus que está dentro de nós. E as virtudes aproximam o Deus que está dentro de nós. O pensar, sentir e agir sob influência de pendores negativos grava um esquema neural no cérebro e se torna quase instintivo, disparando desejos e paixões de forma inconsciente e automática, como eu acabei de falar. Esse fato ocorre pela permanente teimosia de alimentar os pendores egóicos, prejudicando de forma nefasta o nosso sistema nervoso e emocional, sistema límbico, tornando esses pendores corriqueiros e habituais em nossa vida diária. Aí que está o erro. O que é isso? Mau hábito. Assim, o ego se fixa primeiro no nosso corpo mental, ou seja, se fixa onde? No nosso cérebro, através do quê? Da fixação dos esquemas neuronais. Agora vamos ver como é que o ego ele passa da mente para o corpo físico. Isso aqui é a ciência. Vamos sempre, a mística, ela une a ciência física, material, com a ciência transcendental. Então, aqui estamos falando de recentes descobertas no plano físico e material. Em recentes estudos, descobriu-se que o sistema límbico e hipotálamo recebe os impulsos mentais negativos e produz neurohormônios chamados de neuropeptídeos, que através da glândula pituitária são conduzidos à corrente sanguínea e entram em contato com as nossas células. Então, aqui já está mostrando que a glândula pituitária ela é uma mediadora, porque você pensa, o hipotálamo sente, produz o neurohormônio, e a glândula pituitária conduz esse neurohormônio, esse neuropeptídeo, para a corrente sanguínea, entrando em contato com as nossas células. Como as células são dotadas de orifícios receptores e excretores, os peptídeos têm a peculiaridade de penetrar nos minúsculos orifícios receptores e danificar as funções biológicas das células,
como também os peptídeos vedam o sistema de excreção celular. Isso é muito importante. Ou seja, eles têm uma chavinha, eles conseguem abrir essa chavinha e entrar dentro do núcleo da célula e danificar as funções biológicas, além de levar a mensagem do ego negativo que você criou no seu pensar, que passou para o cérebro emocional, que fabricou o neuropeptídeo, passou para a glândula pituitária, foi para o sangue e entrou dentro da célula. Então, a célula fica registrando essa memória, como também ela fica danificada, porque também os peptídeos vedam o sistema de excreção celular, ou seja, a limpeza, não existe mais limpeza celular. Aí o que ocorre? Aí podemos verificar que a glândula pituitária está mediando o futuro karma pelos egos, que nós mesmos geramos. Os neuropeptídeos conduzem a mensagem, o estímulo do desejo mental até as células do nosso corpo, comportando-se como uma ponte entre a mente e o corpo. Inicia-se a memória celular. Fica uma pergunta, da onde que surge a memória celular? Porque dá a impressão que só existe memória e inteligência do cérebro. Como é que existe? De onde partiu essa memória de uma célula? Tudo que é manifestado no mundo da matéria provém da onde? Da luz, fiat lux. Mas cria uma dúvida. Nós falamos assim, no princípio era o verbo. O que é verbo? É som. Mas então foi o som que projetou o mundo da matéria ou foi a luz? Tudo se principia pelo som. Porque o som é uma onda de baixa vibração. Passa-se para micro-ondas até uma aceleração de vibrações de hertz, que vai da onda do som para a onda de luz, que se inicia-se no infravermelho até na ultravioleta. Esse raio de luz, que está entre esse espectro magnético das cores da luz, ele emite partículas. E as partículas, essa luz vai se materializar, vai formar pequenas partículas que vão criar o quê? Átomos e as suas subpartículas, elétrons, prótons e nêutrons, como também os antiátomos, que fazem parte da antimatéria. Então, como parte da luz, e é uma vibração altíssima, ele consegue gravar o que está acontecendo. Então, toda a matéria tem uma leve consciência. Podemos dizer que no reino mineral, vegetal, animal e humano, existe consciência. Porém, no reino mineral está adormecida, no reino vegetal está sonhando, no reino animal se torna instintivo e no reino humano vive. A psique humana está estimulada tanto na memória como na inteligência, somente no reino humano, porque o nosso cérebro está numa frequência altíssima de luz. Por quê? Porque quando nós falamos em sinapse, estamos falando em luz. Então, as nossas células, como são? Elas são de origem da luz, elas guardam essa memória. Na renovação celular, essa varia é transmitida para a nova célula, e dessa forma ficamos suscetíveis à doença e ao envelhecimento precoce. Ou seja, aquela célula que foi contaminada pelo ego, quando a renovação celular, que a renovação celular do nosso corpo é constante, para a nova célula já vem com essa sucessão de doenças e o envelhecimento precoce. É por isso que nós falamos que nós somos mortais, e essa mortalidade também provém dos egos. Então, o ego fixa no corpo físico através das nossas células, que foi enviada através da glândula pituitária, e esses neuropeptídeos ficam ali nas células do corpo físico. Agora, vamos ver como é que o ego se fixa no corpo espiritual, né? Vamos seguindo o caminho. Aqui nós estamos vendo um desenho, uma foto, é um desenho artístico, que nos mostra claramente que o corpo metafísico ele é igualzinho ao corpo físico, e realmente ele é assim. Esse corpo metafísico, o corpo desencarnado, o corpo espiritual, ele sai de dentro do corpo físico. Ou seja, existe átomos astrais, moléculas astrais e células astrais dentro da célula física. Então, quando uma célula física é contaminada, automaticamente as células astrais que compõem o corpo astral ou metafísico também ficam contaminadas, levando isso aí além do túmulo. É por isso que nós falamos que nós temos que corrigir o ego nessa vida. Você não volta. Volta por quê?
da memória da célula física passou para a memória da célula astral do corpo metafísico. Quando você reencarna, ele volta de novo. Devemos lembrar que tudo é dual. Sendo assim, existe um neuropeptídeo astral ou etéreo, onde se irá fixar na célula astral do corpo metafísico. Ou seja, esse neuropeptídeo ele também é dual. Ele é físico, ele é astral. Às vezes nós falamos assim, as bactérias primeiro elas se criam no éter, no mundo astral, para depois vir para o mundo físico, e realmente é verdade. Então, os neuropeptídeos também, nesse caso, eles são duplos. Eles são físicos e astrais. Agora, a ciência não vê o astral, só vê o físico. Então, como ele é astral, ele contamina na célula astral do corpo metafísico, levando, assim, os nossos egos além do túmulo, que deverão reincidir no berço da próxima reencarnação. Como é que funciona? Onde existe uma célula material, existe outra imaterial acoplada, ocasionando a contaminação e agravando e eternizando os vícios capitais. Ou seja, quando existe a união do óvulo e do esperma, se dá o Big Bang da vida. O Big Bang da vida, ou seja, a multiplicação celular. Então, o perispírito fica ao lado do feto, no ventre da mãe, e vai passando. Cada célula que vai desenvolvendo, o feto passa um astral, vai acoplando astral com a física. E nesse acoplamento da célula astral ou metafísica, leva junto a mensagem das doenças e dos egos. Nós mantivemos e criamos na vida anterior. Então, é por isso que vai eternizando os vícios capitais. E nós temos que interromper esses nossos egos para que não passe para o corpo metafísico, para que não volte novamente na outra reencarnação, na próxima reencarnação. Essa varia se manifesta no nosso corpo metafísico. Portanto, é o ego fixando-se no corpo espiritual e transmitindo para o corpo físico. A aura, os chakras e as glândulas. A nossa aura, o que é um campo de energia? É composta por camadas que possuem diferentes voltagens, atuando diretamente no chakra. Então, vamos dizer assim que a nossa aura é uma usina, como se fosse uma usina de Itaipu. E os chakras são rebaixadores dessa energia e vão atuar onde? Nos plexos e nossas glândulas. Os plexos, que é o sistema de nervos e veias que atuam no sistema digestivo, respiratório, sanguíneo. Então, é como se fosse a eletricidade que faz funcionar o nosso corpo e faz, essa energia faz atuar nas nossas glândulas. Como a nossa aura tem essa memória, ela manda X energia para que as glândulas produzem os hormônios, ou que você vai ser uma pessoa feliz, que vai sentir prazer na vida e ser alegre através da produção de ocitocina, dopamina, serotonina, ou você vai ser uma pessoa triste, por causa do cortisol, que fabrica muito, e vai lhe trazer depressão. Você vai ser uma pessoa irada, porque o chakra atua nas glândulas adrenais, suprarrenais, fabrica muita como se fala, deixa a pessoa nervosa. Adrenalina. Pois é, muito simples, adrenalina. Então, você fala assim, mas então eu não tenho culpa do ter ego. São minhas glândulas estão com mau funcionamento. Não, você é culpado porque você induziu a sua aura a fazer essa memória, e essas camadas dessas auras em diferentes voltagens atuam nas glândulas e vão produzir os hormônios condizentes a um karma, a um dharma. Você é responsável. Nós somos responsáveis. Os chakras são espirais ou vórtices luminosas como centro de energia entre o corpo físico e metafísico. Esse centro de energia entre o corpo e o metafísico chama-se corpo do pretérito. Mas não vamos entrar nisso aí. Que atua nas glândulas endócrinas através do sistema nervoso central. As glândulas produzem hormônios que também podem conduzir nossa maneira de ser e se comportar na vida terrena, influenciando a nossa personalidade. Como eu falei, alegre, triste, irado, manso, tem luxúria, não tem luxúria, tem gula, não tem gula. Então, vai influenciando a nossa personalidade, a nossa maneira de ser, nossa maneira de viver, no modo como pensamos, sentimos e agimos. Então, as glândulas estão diretamente ligadas ao karma e à nossa personalidade. A influência dos hormônios nos 7 pecados capitais. Sabemos pela ciência que um só hormônio em desequilíbrio pode influenciar o comportamento de uma pessoa. Vamos lá ver como é que funciona. Existe estudo, pesquisa sobre a influência dos hormônios nos 7 pecados capitais. Esse
estudo já foi feito e é muito interessante. Dessa forma, vamos analisar alguns exemplos dessa influência e a correlação entre a ciência física e a metafísica. Essa correlação o que é? É a mística, né? Diferentes hormônios estão envolvidos nos processos da gula. O que acontece com uma pessoa que vem com o ego da gula? Quando sentimos fome, o estômago produz um hormônio chamado grelina, a fim de provocar a fome, indicando para o cérebro que o organismo precisa de energia e, portanto, comida, alimento. Depois que você se alimenta, durante o período que você está se alimentando, entra em ação a leptina, produzida pelo cérebro, um neurohormônio produzido pelo cérebro, que tem o propósito de provocar a saciedade, ou seja, você está se alimentando, a grelina mandou a mensagem para o cérebro que você precisa se alimentar, você está com fome. Quando você se alimenta, o cérebro produz a leptina avisando, você está saciado, pode parar. É por isso que nós não podemos comer muito rapidamente, porque o que acontece? Quando você come com muita rapidez, até o cérebro fabricar a leptina já não deu mais tempo, já comeu demais. Por isso que nós temos que na microbiota nos ensina que temos que mastigar cada bocada 50 vezes. Por quê? Duas razões. Uma, para dar tempo do cérebro fabricar a leptina e produzir a saciedade, como também, quando você faz a mastigação, você faz a maceração dos alimentos e faz a quebra molecular. Hein? Fazendo a quebra molecular dos alimentos, as enzimas que vão retirar a energia têm maior facilidade. Por isso, nós temos que mastigar bem. Tem um ensinamento que diz assim, mais alimento mendigo de pão e banana bem mastigado que alguém com a mesa farta, que come de tudo quanto é tipo de comida e não mastiga direito. Por quê? Não faz a quebra molecular. Não aproveita a energia, porque para você, a energia está onde? Está nas moléculas, está no interior da molécula. Tem que quebrar a molécula para você tirar a energia. Então, a mastigação faz a maceração, facilitando para que a enzima do estômago, desde a saliva até o estômago, consiga retirar totalmente a energia. Assim, qualquer desequilíbrio na dosagem desses e outros hormônios relacionados pode induzir a pessoa à gula. Quer dizer, mas então eu não tenho culpa aí, né? Se eu produzo muita grelina e pouca leptina, não tenho culpa. Você registrou no seu cérebro através dos esquemas neuronais em vidas passadas, os quais as suas glândulas como mediadores estão fazendo a cobrança. Hormônios versus a ira. A ira pode estar sendo influenciada por hormônios como cortisol e adrenalina, e são produzidos nas glândulas adrenais. Quer dizer, foi um esquema neural que nesta vida, através da aura, uma camada da aura, provocou as glândulas adrenais a fabricar muita adrenalina. Então, se torna a pessoa irada. Hormônio versus luxúria. Podemos dizer que um comportamento sexual exagerado e, às vezes, promíscuo, pode estar relacionado ao desequilíbrio de hormônios sexuais, como progesterona, estrógeno e a testosterona no homem, né? Então, produz muito, acontece da pessoa entrar em desequilíbrio e se torna a pessoa promíscua, né? Que provoca o vício capital da luxúria. Mas também isso vem de vidas passadas. A inveja. A inveja pode estar sendo influenciada por um nível baixo de serotonina, que é do prazer, que é o hormônio da felicidade, e ainda por um desequilíbrio da ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, ou seja, se você usar a ocitocina como amor, você vai admirar seu semelhante. Se você usar a ocitocina de maneira contrária, negativa, em vez de você sentir a admiração pelo seu irmão, esse progresso na vida, você vai sentir um mal-estar. Esse mal-estar chama-se inveja, provocado também por um desequilíbrio hormonal através das energias emitidas. Aura, chakras, hormônios, glândulas. Hormônio versus preguiça. Essa preguiça. A preguiça é um estado que pode estar sendo influenciado por diferentes formas de alteração hormonal. Uma baixa atividade da tireoide. Outro exemplo, o excesso de cortisol, que pode gerar a fadiga crônica. Tá? Aí a pessoa fala assim, nossa, quando eu acordo de manhã cedo, eu estou mais cansado da hora que eu fui dormir. Isso é por excesso de cortisol que produz a fadiga crônica. Você nunca descansa. Isso origina o quê? A preguiça. Já a prolactina e a insulina em excesso também podem engordar e aumentar o sono. Tudo em favor do ego da preguiça.
Por outro lado, uma possível baixa de testosterona constitui outro quadro que reduz a disposição no dia a dia. Isso é comprovado. Então, os egos que nós estamos falando aqui são o quê? Diretamente ligados a quê? Às glândulas e aos hormônios. Podemos perceber que o nível de produção descontrolada desses hormônios está ligado ao karma, né? Se nós mudássemos a nossa maneira de pensar e sentir, em vez de produzir um nível de hormônios descontrolados, poderia produzir hormônios controlados, os quais nos trouxessem somente felicidade, né? E nós teríamos total domínio sobre os egos. Porém, nós, pela repetição dos nossos erros, pela nossa teimosia de viver, nós criamos esquemas neurais que incentivam a produção de hormônios desregulados e negativos. Nos ensinamentos gnósticos, aprendemos que na vida atual devemos disciplinar nossos egos, sob pena de retornarmos com os mesmos egos na próxima reencarnação. Aquilo que eu falei, encaixe da memória das células astrais no feto, né? Aquilo que eu falei. Então, a célula astral já está contaminada do corpo astral. Quando o feto está se desenvolvendo, as células astrais vai se encaixando nas células físicas e traz a memória junto. Faz a transmissão da memória, que é aquilo que nós falamos, o ego retorna a repetir. Se a gente não quebrar o ego nessa vida, volta no outro. Por essa razão. Assim, somente por meio da nossa mente, isso é importante, somente por meio da nossa mente, da vontade e das virtudes, conseguiremos disciplinar os egos. Sendo, a partir dessa disciplina, torna-se possível neutralizar a atuação dos peptídeos ou neurotransmissores, causadores da dupla contaminação celular, física e metafísica, ainda nessa vida. Tem que cortar agora. Através do desenvolvimento de bons hábitos, contribuindo assim o nosso registro acástico. O que é o registro acástico? O nosso livro da nossa existência. Então, a nossa aula vai gravar somente coisas boas. E como é que nós quebramos isso? Por exemplo, a preguiça. Se você está com preguiça, você experimenta fazer o trabalho, que de repente isso acontece. Já aconteceu comigo, eu percebo isso. Se você está com muita disposição, você não está com disposição a fazer alguma coisa, você começa a fazer. Depois que você começa a fazer, você se anima e faz. Entendeu? Então, todos esses egos, você pode, de uma certa maneira, interromper eles através do quê? Da boa vontade, tá? E você vai quebrando esse ciclo mental, esses esquemas neurais, que vão, mais tarde, ou nessa vida e outra vida, trazer o controle hormonal, tá? Aprendemos a transmutação. O que é a transmutação? Mudança de estado. Aprendemos que o processo de corrigirmos nossos pensamentos e emoções dá seu nome de transmutação. Ou transmutar o chumbo de personalidade pelo ouro de espírito, ou seja, transmutar os egos em virtudes. A partir desse processo de transmutação, conquistado pelos bons hábitos, os chakras farão a excitação das glândulas, produzindo hormônios que trarão alegria, bom humor, equilíbrio sexual, moderação alimentar, prazer, mansidão, entre outros. Né? Isso ficou bem claro. E é isso que nós temos que conquistar. Nós estamos aqui, nesse planeta aqui, não é para estar juntando riqueza, não, gente. Para corrigir isso aqui. Nós conseguimos criar esse equilíbrio da nossa mente, do nosso chakra, das nossas glândulas, nós vamos sair fora dessa roda reencarnatória. Vamos ver. Egos versus o karma. Voltando à vida pregressa, os egos ficaram impressos na memória celular e são transmitidos a essa reencarnação através do registro acástico que fica gravado na nossa aura. Como expliquei. Dessa forma, as camadas da aura atuam nos 7 chakras com suas respectivas glândulas, atuando como vivificadores e transmissores dos desejos egóicos do passado. E na vida atual são mensageiros ou mediadores do karma, os nossos débitos. Podemos perceber que as glândulas são mensageiros por estímulos elétricos dos chakras para a produção de hormônios, que nos induzem à tristeza, às amarguras de um karma, maus hábitos praticados em outras vidas, ou as alegrias e a felicidade de um dharma, bons hábitos praticados em outras vidas.
ficando registrado em nossa aura ou no nosso livro da existência. Então, dá para perceber bem a diferença do karma e o dharma. E sempre o chakra, as glândulas e hormônios trabalhando em conjunto, sendo o quê? Mensageiros. O aprender e o vivenciar no colégio gnóstico no Roncador pode nos levar à libertação da roda reencarnatória desse planeta, para conseguirmos habitar outras casas do Pai mais evoluído. Nós não podemos desfazer do planeta Terra, não, porque é um planeta atrasado, não, aqui é uma escola do ABC espiritual, nós estamos aqui para aprender. Então, o planeta tem que ser condizente com a nossa evolução. Assim, conclui-se que as boas emoções e as virtudes podem transmitir a imortalidade do espírito para a mortalidade do corpo. Eis a ascensão. O que é isso aí? Como é que você faz a ascensão desse corpo? De maneira física, metafísica, explicando, a sua aura consegue um X de vibração, um X de eletromagnetismo, faz uma aceleração eletrônica, faz a separação dos átomos pesados desse corpo. Você vai fazer essa separação, ou essa transubstanciação, e esse corpo vai tornar-se um corpo leve. Nós falamos corpo solar. Por quê? Esse corpo leve vai ter a formação atômica do nosso Sol, que chama-se corpo solar. Tá? Vamos parar por aí. Não podemos seguir adiante. Então, somente com a quebra dos egos, através da nossa boa vontade, quebrando esses esquemas neurais, é que nós vamos conseguir a tão sonhada ascensão. Então, irmãos, que o Sol nos ilumine, um só desejo e uma só estrela. Agora vamos fazer o nosso fechamento. Mais uma vez, obrigado pela participação. Curtam nossas mídias sociais. Estão aí as mídias, né, na tela. E as palestras públicas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e clique no sininho para ser avisado sobre os vídeos publicados. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Estamos aqui à disposição. Alguma pergunta?